Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? A professora Tati aqui tá de Maria Chiquinha, tá? Tô meio traje junino hoje e eu quero que vocês participem da nossa aula de segunda-feira do Zoom, tá? Será o nosso Café Filosófico Junino. Não perca, que nós iremos aí, né, fazer algumas brincadeiras, umas dinâmicas. Então não perca, porque nós devemos, né, como ser humano aí, deixar, né, que a nossa tradição popular aí é uma tradição popular, essa manifestação cultural, entendeu? Então, que nós venhamos fazer parte dessa história, não deixando que morra nessa cultura, tá bom? Então, segunda-feira eu espero vocês na nossa aula aí, junino, beleza? Vamos agora entrar aí no tema que nós estamos falando já, né, desde a aula anterior, sobre os regimes autoritários e totalitários, né? Aqueles governos autoritários, né, que o governo controla tudo, mas tudo isso trouxe algumas guerras, né? Esses regimes autoritários trouxe muita insatisfação que gerou guerra. Então vamos ver. Bom, após a Grande Guerra, né, essa grande guerra que houve aí, as despesas públicas aumentaram com os novos gastos. Assistência às famílias desamparadas, indenizações aos inválidos e reconstrução de diversos edifícios públicos destruídos. Não havia dinheiro para suprir todas essas necessidades. A situação obrigou muitos países europeus a emitir uma grande quantidade de papel moeda, o que provocou o quê? A disparada da inflação e, consequentemente, o agravamento da crise financeira. É aquilo que eu falo para vocês, né, galera? Sempre no final, né, de uma grande guerra, fica aí, né, os destroços, né, aí da crise, o financiamento aí, né, onde as empresas acabam sendo prejudicada, aí os países acabam tendo que entrar em financiamento, pedindo empréstimo para outros países, e aí vai crescendo e crescendo essa crise financeira. A Europa, ela passou a viver um clima de incerteza que contrastava com todo o otimismo predominante no período anterior à Grande Guerra. O desemprego, ó, com a Grande Guerra, o que gerou, ó? Desemprego, fome e o medo futuro assustava a todos. Né? O contexto que ficou evidente em cartazes produzidos após o fim do conflito que apresentavam dizeres como soldados de ontem, desempregados de hoje. Né? Até mesmo os próprios soldados, eles acabaram, aqueles que sobreviveram, né? Acabaram ficando desempregados, porque, né, eles não tinham dinheiro, né, tanto eu estou falando da Europa em si agora, tá? Os países que estavam envolvidos nessa grande guerra, eles não tinham dinheiro até mesmo para poder pagar, né, os soldados que sobreviveram. Então, estavam desempregados. Essa é uma frase que ficou aí na mente dessas pessoas, né? Muito triste, né? Eu coloquei para você esse cartaz britânico aí, ó, para você ver do Partido Trabalhista, né? Pessoas ficaram desempregadas, ó, mulheres, né? Acabaram aí com a sua família, né? Sair em busca de melhorias de condições de vida. Isso daí, gente, fez também com que muitas pessoas migrassem para outros lugares, tá? Essa grande guerra, essa grave crise econômica fez com que as pessoas saíssem do seu próprio país de origem e migrassem para lá, se refugiassem para outro canto, tá? O regime totalitário. O que é esse regime totalitário? Né? É uma forma de governo onde o líder político controla todo o funcionamento do Estado, né? Entre leis, punições, impostos. As decisões ficam centralizadas no poder executivo. A liberdade de expressão e de opinião? Nem se vê, tá? São bem mais reduzidas. A imprensa é censurada. Ai daquela imprensa que fosse mal, né? Que fosse o contrário aí da opinião dos governos. Né? A gente sempre vê, igual na Inglaterra, né? Ai daquele repórter que falasse mal da rainha ou do rei, né?
eles acabavam sendo torturados, muitas das vezes eles eram perseguidos, eram presos, enfim, né? Então a imprensa que não fosse favorável à monarquia, ela acabava sendo aí, né, censurada. E só é permitida a existência de um partido político. Toda oposição ao regime é proibida e eliminada com violência e repressão, tá? Na Europa, o cenário de crise das décadas de 1920 e 1930, né, suscitou a instauração de governos totalitários na Itália. Lembrando que em 1930, quem estava no governo aqui do Brasil era Getúlio Vargas. Lembra da pesquisa que eu falei para vocês lá? Olha, façam uma pesquisa, né? Porque durante o governo de Getúlio Vargas foram descobertos várias influências nazistas aqui, né? O governo Getúlio Vargas ele acabou pegando influências lá da Alemanha. Então, 1930, o que estava acontecendo lá na Itália, na Alemanha, também estava sendo contaminando aqui também, tá? No nosso país. Nesses 3 países, o governo se consolidaram com o auxílio da propaganda que mobilizava grandes massas em prol do nacionalismo e das ideias do partido totalitário. Ou seja, gente, para vocês entenderem, né, nessa época, a monarquia, ela tinha a sua própria rede de propaganda. Eles já tinham aí o reporte, né, que era da corte, né, do palácio. Ó, esse é o repórter do palácio. Você vai seguir, você vai seguir nós, você vai falar tudo sobre nós, você vai também nos defender dos opositores, entendeu? Fascismo. Vamos falar do fascismo primeiro lá na Itália, tá? Bom, na Itália também houve as mesmas coisas, ó. A inflação, o desemprego, invasões de terra, o endividamento externo anunciava uma grave crise econômica e social, o movimento operário ganhou força e, em consequência, o número de adeptos dos partidos de esquerda aumentou. Para restabelecer a ordem, salvaguarda a propriedade e garantir antigos privilégios, era necessário um governo forte, segundo a visão dos que se sentiam ameaçados. A possível solução para isso surgiu com o jornalista e político Benito Mussolini. Então, Benito Mussolini ele era um jornalista e político que acabou, dentre as suas manifestações, idas e vindas dessas reportagens aí dos governos fortes, ele acabou também entrando na mesma, né, nos mesmos grupos políticos aí, tá bom? E, ó, grupo político com mais de 200 mil membros, conhecido como Camisas Negras. Esses eram o grupo do fascismo, tá bom? Eles vestiam-se assim. Em 1922, Mussolini implantou o fascismo na Itália. Regime político de extrema-direita. Fascismo, tá? Extrema-direita. Autoritário e expansionista. O nacionalismo exaltado e o militarismo também podem ser considerados características do fascismo, que contou com o apoio da burguesia, pois esta, né, é o socialismo. Por meio da propaganda, os fascistas exaltaram a qualidade de nação, cultivando nos italianos uma forte identidade nacionalista. Os meios de comunicação eram utilizados em favor da propaganda oficial, como eu falei para vocês agora. E toda a imprensa passou a ser controlada pelo governo para evitar a oposição ao regime, tá? É o que a professora Tati acabou de dizer. Nas escolas, o maior objetivo era despertar o nacionalismo, desenvolver a disciplina e promover a militarização da juventude. Desde pequenas, as crianças eram preparadas para a vida esportiva e militar. Então, ali já tem a Grécia, né? Que desde a antiguidade a Grécia também, as crianças desde pequenas já praticavam atividade esportiva, né? Para depois se tornarem grandes militares, né? O culto ao físico foi um valor transmitido aos jovens pelo regime fascista. Associar a figura do jovem forte, musculoso, vigoroso e saudável ao também jovem Estado italiano foi uma estratégia da propaganda fascista para fortalecer aí a imagem do poder. Pacto de Aço. Aí é onde que
né, a Alemanha ela fez um pacto com a Itália, ou seja, Benito Mussolini e Hitler fizeram um pacto chamado Pacto de Aço. Eles tinham aí os mesmos objetivos, né? No mesmo ano, Mussolini e Hitler estabeleceram um Pacto de Aço, um acordo que levou os dois países a lutar juntos na Segunda Guerra Mundial. Esse pacto ele tinha um nome oficial de Pacto de Amizade entre Alemanha e Itália. Era uma aliança que previa ajuda militar mútua em caso de ameaças, feita com outras nações e colaboração para a produção de armamentos. Além disso, determinava que nem o governo italiano nem o alemão podia firmar acordos de paz com nações inimigas sem o conhecimento e a aprovação um do outro. Ou seja, se a Itália fosse para a guerra e chegasse ali, né, eles estivessem, né, no perigo, numa situação muito perigosa, eles chamavam o apoio, que era a Alemanha, entendeu? E vice-versa, um ajudava o outro. Então, era esse pacto de aço que eles tinham, certo? E também o pacto deles favorecia a questão de produção de armamento. Olha, eu estou com pouco armamento aqui, tem como você mandar para mim aqui um pouco dos seus, aí eles compravam, tem esse pacto, tá? E nenhum outro tinha que fazer acordo com nações inimigas sem concordar um com o outro, tá bom? Nazismo. Bom, Hitler, na Alemanha, né? Em meio à crise econômica, você está entendendo que desde o fascismo, tá? Desde a Grande Guerra, a Grande Guerra ela deixou consequências. Ela deixou vestígios que ainda trouxe aí a segunda, essa luta aí entre, né, eles, o nazismo, aí entre a Itália, tá? Em meio à crise econômica, o desemprego cresceu assustadoramente, assim como a miséria e a radicalização política. Foi nesse cenário que surgiu um dos personagens mais controversos do século XX, Adolf Hitler, um ex-integrante do exército alemão, ferido durante a Grande Guerra. Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães. Foi aí onde ele começou, a passar aí, né, de ser, eu sou carismático. Ele passou uma boa aparência para o grupo dele ali, né, para a população em si. Então, ele passava uma certa mentira, né? Ele era uma pessoa, mas com certas intenções piores. Aí ele passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Em pouco tempo, graças aos seus dotes oratórios, porque ele era muito bom na oralidade, Hitler chegou à liderança do partido. Os nazistas tentaram tomar o poder pela força na cidade de Munique, em 1923, mas fraquejaram, tá? 16 militantes morreram e os líderes foram presos. Hitler, inclusive, foi preso, ficou 5 anos na prisão, tá? Ficou 5 anos aí e 9 meses, tá bom? Vamos lá. Várias outras ações e acontecimentos fortaleceram o nazismo na Alemanha no período entre 1934 e 1939. Esses jovens que vocês estão vendo na imagem aí, né? E essas crianças, eles eram convidados para ingressar já logo na juventude hitleriana, né? Pois Hitler desejava o quê? Que as novas gerações estivessem fortemente engajadas no projeto que pretendia fazer com que o Terceiro Reich durasse 1000 anos. Então, ele já começou a usar as crianças aí, Quais eram as ações nazistas? Em 35, no ano de 1935, foi restabelecido o serviço militar obrigatório e foram impostas as leis de Nuremberg. As primeiras que discriminavam os judeus, tornando claro o antissemitismo nazista, né? Ainda em 1938, na noite de 9 a 10 de novembro, sinagogas foram saqueadas, lojas de judeus foram atacadas e 36 judeus foram assassinados em Berlim. Com a destruição das vitrines das lojas, os vidros foram espalhados pelas calçadas. Fato que nomeou o acontecimento como Noite dos Cristais. Então, quando você ouvir a Noite dos Cristais, em falar da Noite dos Cristais, você vai lembrar das ações nazistas, tá? Onde Hitler enviou aí, né, o seu exército para detonar, para saquear todas as sinagogas. Tudo que era referente ao povo judeu em Berlim era para ser destruído. E assim foi feito, tá? Porque
o Hitler achava que os judeus estavam ali para somente, né, atrapalhar. E era para atrapalhar. E ele era um antissemitismo, né? Ele odiava, né? A palavra antissemitismo, ela é o quê? Ela origina aí na questão de você ter ódio, né? Um certo ódio, preconceito dos judeus, certo? Então eles pegaram os judeus para saquear mesmo. Bom, gente, a lição de casa de vocês é o quê? Vocês vão fazer um mapa mental sobre essa aula, tá? Dos regimes autoritários e totalitários. Faça o seu mapa mental com muito capricho, como vocês costumam fazer. Envie para mim a foto desse mapa mental para que eu possa ver. Eu quero estar acompanhando, tá bom? Através de fotos. Mas mira bem na foto, tá bom? Gente, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Estou com muita saudade, tá, meu chuchuzinho? Até a nossa aula de história na segunda-feira. Tchau, até mais.